Em primeira discussão, vereadores aprovam regulamentação de transportes de passageiro por aplicativo. A audiência debate necessidade de modernizar praças e parques públicos de Natal. A ortoterapia tem sido aliada na recuperação de pacientes psiquiátricos no Hospital Severino Lopes. Comunidades negras reivindicam ao governo do estado políticas públicas de valorização e inclusão social. No estúdio, vou conversar com o secretário adjunto de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal, Tiago Mesquita. Entre os assuntos está a revisão do plano diretor. Tudo isso e muito mais no Câmara Repórter desta terça-feira, 4 de junho. Olá! O projeto que regulamenta o transporte de passageiros por aplicativo em Natal foi aprovado em primeira discussão na Câmara. A matéria volta a ser apreciada nesta quarta-feira com a discussão das emendas. Esse foi o destaque da sessão ordinária desta terça-feira. O projeto 103/19, que dispõe sobre a regulamentação dos transportes por aplicativo, por sugestão do vereador Felipe Alves, foi votado sem as 29 emendas, o que será feito na sessão ordinária desta quarta-feira. Por uma questão de respeito ao cronograma que foi consensualizado entre os vereadores, nós solicitamos que fosse feito dessa forma. Além do mais, é importante que nós possamos organizar como vai se dar a votação das emendas, já que algumas delas conflitam umas com as outras. Então, precisamos de algum tempo para organizar essa votação. A autora do projeto, vereadora Nina Souza, também se pronunciou sobre a votação desta terça-feira. No plenário havia mais de 24 vereadores, a urgência foi aprovada e quando a gente aprova a urgência já se coloca em votação. Só que nós havíamos feito um acordo antes e deixamos hoje só para votar em primeira e amanhã vamos analisar em segunda e aí vamos fazer o bloco das emendas consensuais e a posteriori as que não são consensuais. Dos 6 projetos previstos para a apreciação, 2 foram aprovados e 1 foi retirado de pauta. Também foi derrubado o veto do Executivo ao projeto do vereador Frank Capistrano, que dispõe sobre o selo de acessibilidade para os prédios públicos. Ainda na sessão ordinária desta terça-feira, a vereadora Júlia Arruda retornou às atividades parlamentares. De volta aqui às atividades da Câmara, uma opção minha, optei por interromper a licença maternidade, pelo menos nos horários da sessão, porque é uma atividade que exige muito a nossa presença também aqui. Volta às atividades, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, a Frente Parlamentar da Criança e Adolescente e as outras atividades que nós conduzimos aqui ao longo do nosso mandato. Os novos conceitos de urbanização e modernização de cidades foram debatidos na Câmara Municipal de Natal. A audiência pública realizada na manhã desta terça foi uma proposição do vereador Robson Carvalho. É preciso modernizar os espaços públicos para oferecer à população a sensação de pertencimento. Temas que hoje envolvem os conceitos de arquitetura moderna e criativa foram discutidos nesta manhã em uma audiência pública proposta pelo vereador Robson Carvalho. É um debate da modernização dos espaços públicos aqui na nossa cidade, como parques e como praças. Então aqui surgiram um debate amplamente, primeiro, modernizar os equipamentos esportivos da nossa cidade. Hoje eu acho que os equipamentos da terceira idade são subutilizados, não há profissionais de educação física habilitados que acompanhem as pessoas, a maioria ali em desuso, então pode gerar um impacto negativo na vida das pessoas. Natal conta hoje com aproximadamente 150 academias ao ar livre, as chamadas academias da terceira idade. O equipamento já é considerado ultrapassado e mal utilizado. Uma das maiores preocupações do poder público é a subutilização dos espaços, que deveriam pertencer à população. A Prefeitura de Natal está muito imbuída em tentar alternativas, de parcerias públicos-privadas, de exploração de espaços publicitários, para que a gente possa
dar maior qualidade aos nossos equipamentos esportivos, equipamentos de atividade física público, né, as academias ao ar livre, e que a gente possa, além de dar mais qualidade, oferecer espaços que sejam atrativos para outras faixas etárias e não só para a população idosa. Segundo a secretária de Esportes, Daniele Mafra, o prefeito assinou semana passada a ordem de compra das novas academias. A modernização dos equipamentos será possível através das emendas impositivas dos vereadores. Existem 3 etapas importantes. Então, nesse processo todo, a gente tem uma primeira etapa, que é o atendimento das emendas impositivas de 2018, que a Censur pode explicar melhor como é que isso vai ser feito. Um segundo momento é um levantamento mesmo em loco, um mapeamento das academias existentes, com a verificação de quais academias precisam ser retiradas completamente, sofrer pequenos reparos ou sofrer algumas adaptações. E uma terceira etapa, que é a construção desse novo conceito, que já foi recomendado pelo prefeito Álvaro Dias, que a gente pudesse atuar nisso. Seja num novo conceito que fosse conduzido só com investimentos municipais, mas primordialmente que esse equipamento seja um novo conceito com um alinhamento com a iniciativa privada. A prefeitura tenta modernizar da melhor forma possível, otimizar os gastos, de uma forma que gaste menos e use mais. Então a gente busca a melhoria de todo o equipamento público dessa forma, com parceria com a população, junto com o setor público. Giovanni Almeida, planejador urbano do Departamento de Geografia da UFRN, destacou que criatividade não depende necessariamente da disponibilidade de recursos. Inovação não necessariamente é criatividade. A criatividade ela exige muito mais de direito à cidade, isonomia no uso, participação e uso muito mais familiar dos cidadãos para com aquele espaço ou infraestrutura. Muitas coisas são modernas, high-tech, inovadoras, mas não são criativas. A criatividade, mais do que a semântica, se tornou uma entidade que ela exige carinho, amor, participação de todos e de tudo. A criatividade é a própria reintegração da população. Veja quais são as atividades da Câmara Municipal programadas para esta quarta-feira. As atividades da Câmara Municipal de Natal começam às 9 horas da manhã, com a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Às 2h30 da tarde, os vereadores participam da sessão ordinária. E às 6h30 da noite, haverá uma sessão solene em homenagem aos 30 anos do Grupo de Apoio à Criança com Câncer. A proposição é da vereadora Eleika Bezerra, que falou sobre a importância do GAC. É um grupo que há 30 anos funciona apoiando justamente as crianças com câncer. E uma das instituições que nós destinamos alguma ajuda financeira é justamente GAC, que faz um belíssimo e um significativo trabalho em relação a essas crianças e às suas famílias. Reivindicações de líderes comunitários de Natal para alterações no transporte público foram apresentadas à STTU nesta terça-feira. O encontro foi intermediado pelo vereador Ranieri Barbosa. Na companhia de moradores e líderes comunitários, o vereador Ranieri Barbosa se reuniu com o secretário adjunto da STTU, Clodoaldo Trindade. Entre as reivindicações, a solicitação de que um ponto de ônibus seja instalado próximo ao condomínio Serrambi 2. A ideia é inibir a ação de assaltantes na região. A comunidade Serrambi 2 está pedindo exatamente uma alteração de uma parada para próximo da entrada, onde vai gerar uma segurança muito grande aos moradores. Porque se dirigir hoje os moradores do Serrambi até o terminal, está tendo muito assaltos, já identificado pelo seu próprio síndico e moradores, mais de 50 assaltos. A gente está tentando melhorar lá a questão da parada original, que a gente está pedindo transferência por questão de segurança. Está tendo muito assaltos e a gente está pedindo essa transferência e a mudança de itinerário que converge com a pauta do pessoal da Lagoinha. Para o bairro de Lagoinha, o vereador requisitou ao secretário a mudança do itinerário de um ônibus que vem comprometendo a estrutura de algumas casas. Os ônibus que circulam na rua e que é de paralelepípedo e uma área de duna, está deixando muitas dessas residências com a fachada rachada, isso comprometendo inclusive as casas. Então a solicitação da comunidade é que os ônibus não circulem mais por essa rua, deixando a parada no terminal e a do Serrambi, que atenderia a população. Quando os ônibus passam na via, como é calçamento, cele, é o calçamento, e a outra coisa também causando rachamento nas residências. E fora o barulho, né, que os pessoal estão reclamando muito,
E aí a gente queria que mudasse o itinerário da passagem das circulações dos ônibus. Uma outra recomendação do vereador foi o retorno das linhas 12 e 14 para o bairro de Soledade 1. Hoje, o 1778 deixou de circular dentro do Soledade, estão pedindo a inclusão agora para circular o 12 e o 14, para que a comunidade tenha acesso a essas duas linhas, evitando o grande número de assaltos que está tendo, porque a comunidade chega a caminhar até 2 quilômetros para a próxima parada e que isso está gerando muitos assaltos e a insegurança para aquela população de Soledade 2. Clodoaldo Trindade disse que a STTU vai realizar uma visita técnica nos locais e analisar a possibilidade de implementação das propostas. Nós já abrimos processo, né? Já apresentamos para ele a numeração dos 2 processos em relação à Lagoinha e do condomínio, né? Lá do Serrambi 2. E iremos fazer ainda essa semana um levantamento, né, das reivindicações deles e também na questão no que tange ao atendimento lá no Soledade, né, com a linha 12 e 14, nós estamos fazendo justamente uma pesquisa, né, no terminal de integração do Soledade para nós avaliarmos e termos um parecer em relação a esse atendimento. Valorização das religiões de matriz africana e políticas de inclusão pautaram um encontro entre representantes de comunidades negras e o governo do estado. Integrantes de religiões de matriz africana estiveram reunidos com o governo do estado para apresentar reivindicações de políticas públicas que possam atender as mais variadas denominações do candomblé, umbanda e jurema sagrada. Segundo os organizadores do evento, o encontro é inédito. O primeiro objetivo desse encontro é dialogar com o governo. Na história do Rio Grande do Norte, isso nunca aconteceu, das religiões de matriz africana ser recebido oficialmente. Assim, é um momento de afirmação, de legitimidade, porque se a gente paga imposto, a gente também precisa ter os nossos direitos garantidos e queremos dialogar com o governo do estado. A conversa ocorreu numa escola estadual e foi promovida pelo Grupo de Articulação Matrizes Africanas e Ameríndias. Várias demandas foram apresentadas aos gestores públicos. Uma das principais hoje aqui é uma delegacia especializada de combate à intolerância religiosa. Não é de intolerância às religiões de matriz africana, não. De intolerância religiosa. Segunda pauta, um território sagrado, para que o povo de matriz africana possa deixar suas oferendas e possa fazer os seus cultos na mata. A questão também de desenvolver políticas públicas, que é o que nós precisamos. Porque nós temos uma saúde específica, nós precisamos de caminhos específicos, uma segurança específica, porque no Brasil todo estão atacando, estão destruindo muitos templos de matriz africana. A vereadora Divaneide Basílio destacou a importância do encontro, que deu voz a populações normalmente marginalizadas. Como a gente pode ver aqui, são muitas casas, são muitos terreiros e a gente tem que pensar na inclusão social. E essa inclusão só se dá se a gente perceber também a liberdade religiosa, e essa liberdade religiosa tem que ser reconhecida pelo Estado. A recém-criada Secretaria de Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos é o órgão do governo que vai cuidar, através de sua coordenadoria, da elaboração de ações específicas para povos de matriz africana. Segundo a secretária Armelle Brenan, um avanço que devolve a estes grupos direitos constantemente negados. Os pleitos que são próprios, necessários, específicos das populações de ancestrais e de matriz africana, especialmente em relação às religiões de matriz africana. Então agora, com este governo, com esta proposta de construção de políticas públicas para alcançar todos os segmentos vulnerabilizados, todos eles terão a oportunidade de promover esse diálogo com o governo. Agora vamos falar sobre economia. Empresas que têm pagamento em atraso do ISS, o Imposto sobre Serviço, terão um prazo para regularizar a situação. A repórter Luísa Mendes tem mais detalhes. As empresas elas terão 15 dias para regularizar a situação junto à Secretaria Municipal de Tributação, a CEMUT. Lembrando que esse prazo ele já começou a valer desde o último dia 27 de maio. Quem não ficar em dia com o Tesouro Municipal será autuado com a aplicação de uma multa no valor do imposto devido.
Lembrando também que você pode fazer essa consulta junto à lista de pendências no site do Directa, o www.directa.natal.rn.gov.br. Lá, basta entrar com o login e com a senha, ir nas opções certidões, consultas e lista de pendências, e então verificar as pendências que a empresa tem junto ao município. Ou, se preferir, basta ir até a secretaria, que fica na Rua Açu, número 394, Tirol. Luísa Mendes, de volta para o estúdio. E agora uma informação preocupante. A maior parte das barragens do estado apresenta falhas na estrutura. A repórter Simone Silva tem mais informações sobre um levantamento divulgado pelo Instituto de Gestão das Águas do Estado. Segundo o relatório, com dados de 31 das 60 vistorias feitas este ano, 80% dos reservatórios e barragens do estado, com volume superior a 3 milhões de metros cúbicos de água, apresentam alto risco e possibilidade de provocar dano ambiental e até perdas de vida. O estudo é parcial e feito pelo Instituto de Gestão de Águas do Rio Grande do Norte. Até o final de 2019, serão 120 vistorias. Após o término, é que será possível um resultado mais aprofundado. O objetivo é evitar que ocorram pequenos incidentes, como o de abril passado, quando o reservatório transbordou, causando muitos transtornos à população. Simone Silva para o Câmara Repórter. Cultivo de horta e mudas de plantas como terapia para pacientes psiquiátricos. Nesta Semana do Meio Ambiente, essa alternativa terapêutica foi ampliada pelo Hospital Psiquiátrico Professor Severino Lopes, como aliada na recuperação dos pacientes internados na instituição. No Hospital Psiquiátrico Professor Severino Lopes, desde o fim do ano passado, é comum ver os pacientes assim, contemplando a natureza. As plantas diariamente são cuidadas por eles em uma atividade multidisciplinar, conhecida como hortoterapia. As oficinas, pacientes de grupos mistos, então tem tanto os dependentes como os transtornos mentais. E os benefícios são, a gente trabalha com os aspectos cognitivos, né, que a gente fala, e dentro dos aspectos cognitivos tem memória, linguagem, os aspectos visuais, os estímulos visuais, então desde a preparação dos materiais com as tintas, com os adubos, e os aspectos emocionais, então a partir dessa vivência das oficinas, alguns ressignificam, né, o processo que estão vivenciando, então a partir do momento que eles acompanham o crescimento das plantas, eles veem ali uma esperança de que é possível diminuir ou trabalhar a questão da sintomatologia da doença que eles estão aqui. A hortoterapia é um recurso que pode ser utilizado pela terapia ocupacional por vários objetivos. No nosso caso aqui no Hospital Psiquiátrico, nós utilizamos a terapia ocupacional, esse recurso da hortoterapia, para trabalhar alguns componentes funcionais, que são aqueles que a gente necessita para que a gente tenha um melhor desempenho nas atividades do dia a dia. E nesse caso aqui a gente vai trabalhar componentes sensório-motores, como o tátil, como o olfato. A horta é toda produzida pelos pacientes com materiais sustentáveis, como baldes de manteiga, latas de leite, serragens e canos de PVC. Os pacientes também cuidam da pintura da horta, que também é usada como fonte de alimento. A gente tem tanto as plantas da horta, né? Então a gente tem manjericão, tem coentro, tem hortelã, que são usadas na nossa cozinha. E também tem plantas ornamentais, flores, né? Alguns tipos de flores, como margarida, flores do campo, que a gente plantou e que eles estão ansiosos para o cultivo dessa também, que vai servir para deixar o ambiente mais agradável, né? Propiciando uma melhor qualidade de vida. E o objetivo também, né, que está por trás disso é a gente trabalhar esse estímulo com cuidado com o meio ambiente através de práticas sustentáveis que a gente reaproveita várias partes dos materiais que são utilizados aqui no hospital. O desenvolvimento das plantas serve de estímulo para a evolução dos pacientes. Damião está no hospital para se tratar da dependência química e não esconde o fascínio em participar do projeto. Eu me sinto em paz trabalhando com as plantas. É uma paz tão grande a gente cuidar das plantas, cuidar da terra, regar as plantas, aguando, para elas crescer forte e firme.
O ex-comandante-geral da Polícia Militar, Coronel André Azevedo, recebeu nesta terça-feira o título de cidadão norte-riograndense. A cerimônia foi realizada na Assembleia Legislativa. Aos 53 anos completados nesta terça-feira, o pernambucano André Luiz Azevedo, coronel da PM e atualmente deputado estadual pelo PSL, foi homenageado em sessão solene na Assembleia Legislativa. Ele se disse honrado com a homenagem da casa e ressaltou a luta dele como deputado estadual para as constantes melhorias policiais do estado. Um dia de emoção, ontem foi meu aniversário. Fico muito feliz com esse reconhecimento. São 31 anos em que moro e vivo aqui no Rio Grande do Norte, sobretudo trabalhando na Polícia Militar. Cheguei ao cargo máximo de comandante-geral. E por algumas circunstâncias resolvi me candidatar e hoje estou numa nova etapa, cumprindo aqui esse mandato que o povo me deu. O plenário da casa estava lotado, com apoiadores, amigos e familiares do coronel. O deputado Souza, propositor da homenagem, se disse orgulhoso do amigo. Para ele, o Estado está muito bem representado na Assembleia Legislativa com o mandato do coronel Azevedo. Para toda a Assembleia é um momento muito especial, homenagear um colega, mas antes dele se tornar colega, esse título já tinha sido proposto desde a legislatura passada, pelo seu histórico, pelo seu serviço ao Estado do Rio Grande do Norte e agora corroborado com a sua eleição, que é nada mais do que a própria população aprovar e reconhecer esse serviço prestado. Durante a solenidade, a Câmara Municipal do Natal foi representada pelo vereador Cícero Martins. A seguir, você acompanha uma entrevista com o secretário adjunto da CEMURB, Tiago Mesquita. Nós vamos conversar sobre a Semana do Meio Ambiente e o processo de revisão do plano diretor. O Câmara Repórter volta já, não saia daí. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. O Câmara Repórter está de volta e aqui no estúdio eu vou conversar com Tiago Mesquita, secretário adjunto de Planejamento da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, que durante esta semana, até o próximo sábado, realiza a Semana do Meio Ambiente aqui em Natal com uma programação bem diversificada. Secretário, seja bem-vindo ao Câmara Repórter. Muito obrigado, Larissa. Olá a todos que estão nos assistindo. Secretário, a poluição sonora foi definida, né, como o tema da Semana do Meio Ambiente 2019, promovida pela Prefeitura. Por que a abordagem disso? Perfeito, né? Muitas vezes nós temos entendimento que meio ambiente se refere apenas a recursos naturais, né? Na verdade, meio ambiente está relacionado à qualidade de vida, bem-estar, segurança e aspectos, inclusive, socioeconômicos da sociedade. E nós temos tido uma crescente de denúncias em relação a poluições sonoras no município de Natal. Isso tem nos preocupado bastante, né? Casas de show, os famosos paredões, carros, principalmente nas áreas costeiras do município, festas, eventos particulares, né, que acabam extrapolando o limite que a legislação estabelece de decibelímetros em relação a essa poluição que pode, inclusive, afetar a qualidade de vida e a saúde da população. Então, por causa disso, nós resolvemos, nessa semana de 2019, Semana Internacional de Meio Ambiente, né, estabelecer isso como um tema principal e levar essa discussão, palestras, eventos, para sensibilizar e conscientizar a população de Natal. E essas ações estão concentradas no Parque da Cidade, é isso? Perfeito. Nós começamos ontem o prefeito Álvaro Dias fez a abertura da Semana do Meio Ambiente do município de Natal e nós estamos contando com a programação que começou ontem e vai até sábado,
sempre das 8 da manhã às 17 horas, concentrado no Parque da Cidade. E lá nós teremos palestras a respeito dessa temática, teatros, né, peças teatrais, mamulengos, inclusive, que extrapola a área do parque, está indo para algumas escolas municipais do município de Natal também. Ontem nós inauguramos, né, o primeiro Observatório Nacional de Nuvens. Então o Parque da Cidade saiu na frente no Brasil todo. É um projeto muito interessante, científico lá do parque. Nós estaremos também inaugurando algumas atividades científicas ao longo dessa semana no parque. Né? Amanhã, que é o Dia Internacional de Meio Ambiente, estaremos fazendo uma homenagem a pessoas que lutam pela causa aqui no município de Natal. Né? E teremos essa programação que se resume em palestras, oficinas, trilhas pelo Parque da Cidade, teatro, né? E apresentações artísticas diversas em relação à temática do meio ambiente. Ok, então tudo isso envolvendo a população, né? Porque cuidar do meio ambiente de uma forma geral é necessário. Com certeza. Secretário, e também outro assunto que envolve a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, a CEMURB, e é de interesse total da população de Natal, diz respeito ao processo de revisão do plano diretor da cidade. No início, na verdade, em meados do mês de maio, a Secretaria suspendeu as atividades públicas, oficinas, audiências que são necessárias nesse processo. Por que isso foi feito, secretário? Nós tivemos que fazer esta intervenção momentânea para fazer um ajuste em relação ao regimento que foi aprovado desde 2017 em relação a esta revisão do Plano Diretor de Natal. E esse ajuste diz respeito à formalização do núcleo gestor. O que é o núcleo gestor? O núcleo gestor é um grupo de pessoas que é estabelecida nas reuniões do Concidades, que vai fazer dois papéis principais nesse processo de revisão. Uma supervisão geral do processo e também a garantia da participação popular. Né? Já que você colocou muito bem aqui, o plano diretor é uma lei bem diferente. Né? Há a obrigação pelo Estatuto da Cidade que haja a participação efetiva e direta de toda a população. Né? Então, por causa desse processo de formalização que não estava ainda ajustado com o regimento do plano diretor, resolvemos suspender os atos públicos momentaneamente e depois retornaremos com o calendário atualizado em relação a oficinas, a grupos de trabalhos, né, a todos os passos que são importantes para esse processo de revisão. Até o fim desse mês isso pode acontecer? Assim, essas atividades, né, que são realmente exigidas, elas devem ser retomadas? É provável que sim, né? A Procuradoria-Geral do município, inclusive, está com prazo de 15 dias para dar um parecer a respeito dessa formalização do núcleo gestor. Esse prazo já começou a andar e a gente espera que ao final desses 15 dias a gente tenha uma boa notícia de poder fazer esses ajustes necessários, que é importante, né, para a transparência de todo o processo, né, já que envolve tantos múltiplos interesses, então é importante estar tudo direitinho, conforme estabelece o regimento, e após esses 15 dias a gente espera estar retomando os trabalhos, os atos públicos, retomando as oficinas que já começaram na Zona Norte, e vamos dar sequência a essas oficinas no município de Natal. Secretário, e falando até sobre a Zona Norte, dentro dessa questão do plano diretor, né, dessas oficinas que já lá foram realizadas, o que é que se traz de necessidade, por exemplo, de revisão para o plano em relação a essa região da cidade, que é a maior? Perfeito. Na verdade, assim... Quais os maiores apontamentos, enfim, os pontos que precisam realmente ser analisados? A sua pergunta ela é clara e objetiva, mas é muito complexa, né? Na verdade, aquilo que está sendo apontado é o que nós chamamos neste momento de leitura comunitária. Nós vamos obter esta impressão que a população local tem, a população que mora naquela região administrativa, tem em relação à sua região, né? E, obviamente, vinculando as outras regiões de Natal e até mesmo a região metropolitana. Tivemos sugestões desse tipo, né? Então, depois que nós tivemos essa leitura comunitária das regiões administrativas, nós também faremos oficinas para obter uma leitura técnica, e aí com segmentos específicos de setor. Segmento do setor universitário, dos conselhos profissionais, do setor econômico, do setor social, de ONGs participando. E aí nós teremos, então, contribuições mais técnicas, que vinculadas às impressões comunitárias, né, nós iremos, então, colocar todas essas informações dentro dos grupos de trabalho, e são esses os grupos de trabalho que vão fazer isso que você acabou de me perguntar, esse diagnóstico daquilo que, de fato, precisa ter uma revisão
né, nos 121 artigos do atual Plano Diretor de Natal, a Lei Complementar 82 de 2007. Secretário, e sobre então essa questão do plano diretor, o que realmente é esse instrumento? Para quem está acompanhando a gente agora, para entender que processo é esse importante para o desenvolvimento de Natal. Muito bem, Larissa. O que é o plano diretor? De forma bem simples, é uma lei municipal. Mas é uma lei que ela tem uma abrangência em dois fatores muito importantes. Um fator estratégico, nós chamamos de fator temporal. Por quê? Porque é uma lei que ela tem que ser revisada de 10 em 10 anos, de acordo com a Lei Federal e o Estatuto da Cidade. Então, você precisa fazer uma revisão olhando para 10 anos atrás e projetando 10 anos para frente. Então, você trabalha o passado, o atual momento e o quadro de projeções futuras, né? Então, é uma lei que ela tem essa importância do ponto de vista estratégico e temporal. Mas, além disso, ela também é uma lei que se exige a participação popular, porque, como o próprio nome diz, é um plano diretor. Ele direciona o crescimento, a qualidade de vida, o bem-estar, em todos os seus aspectos, mobilidade, preservação de áreas com fragilidades ambientais, áreas de interesse social, áreas com potencial econômico, no nosso caso, por exemplo, turístico, né? Toda a parte de zoneamento do município de Natal, a parte de moradias, todos os aspectos que estão relacionados a aspectos urbanísticos. Então, é muito importante que haja a participação popular. Então, são dois princípios que a lei exige: a parte estratégica, temporal e a participação popular. Então, resumindo aqui a sua pergunta, é uma lei onde há necessidade efetiva da participação popular e com este olhar do passado projetando para o futuro. Secretário, desde 2015, mas efetivamente em 2017 mesmo, quando esse trabalho de planejamento, enfim, para a revisão desse plano começou, o que é necessário saber? Que desde 2007, quando foi aprovado o último plano diretor, as últimas alterações, isso deveria ter acontecido em 2017, 10 anos depois, mas, enfim, está acontecendo agora, nesse processo, efetivamente. Mas, nesse período, não houve a regulamentação, por exemplo, total das zonas de proteção ambiental. Isso. É possível levar à frente essa revisão mesmo assim? É possível. Na verdade, a legislação estabelece que o início do processo de revisão aconteça em, no máximo, 10 anos. Foi exatamente o que nós fizemos, né? Em junho de 2017 foi startado, né, começado o processo de revisão numa audiência pública que foi realizada, né? Tivemos até o momento 4 audiências públicas, 2 em 2017 e 2 em 2019. O ano de 2018, mesmo não tendo atos públicos, foi um ano onde a CEMUB trabalhou as peças técnicas, né, para esses apontamentos importantes nessa discussão da revisão do plano diretor. Mas você tocou num ponto muito importante. Um dos objetivos de fazer a revisão do plano diretor, por que tem que ser revisado de 10 em 10 anos? Existem vários fatores. Primeiro, a exigência legal, mas também uma exigência natural, que você acabou de tocar, é de avaliar o atual plano e ver aquilo que falhou no processo, aquilo que precisa melhorar, aquilo que precisa ser efetivado. E uma das coisas que nós precisamos, de fato, fazer nesse atual plano diretor é as regulamentações das zonas de proteção ambiental e de alguns instrumentos, como a outorga onerosa, como o potencial construtivo, a transferência do potencial construtivo, e que nós estamos, paralelamente a esta revisão, uma coisa não impede a outra, tá certo? Mas, paralelamente a essa revisão, estamos ajudando também para que essas regulamentações aconteçam. Para você ter uma ideia, das 5 ZPAs que estão a serem regulamentadas, das 6 a 10, né, nós já temos a ZPA 6 e a ZPA 10 em processos finalizados, né, e houve um questionamento do Ministério Público em relação à ZPA 10, por isso que ainda não veio para a Câmara Municipal, mas as 6 e a 10 já estão finalizados. As 7 e a 9 já estão no Concidades, que é a instância final antes de vir para a Câmara Municipal. E a ZPA 8 nós estamos, neste momento, em um dos conselhos municipais, porque exige uma questão de apontamento técnico para subir ao Concidades e vir para o Conselho Municipal. A nossa expectativa é finalizar a revisão do plano diretor junto com essas regulamentações. Então, nesse caso, qual a expectativa para que esse projeto chegue à Câmara? Né, que ele precisa ter o crivo dos parlamentares. Perfeito. A nossa expectativa era que o projeto chegasse à Câmara agora no final de setembro, né? Meados de setembro, final de setembro. Com esses ajustes necessários no cronograma, nós iremos fazer a nossa expectativa que chegue à discussão na Câmara Municipal no começo de novembro deste ano, né? E aí que se tenha tempo hábil, né, para fazer sem pressa todas as audiências, toda a discussão que são necessárias a nível de Câmara Municipal.
Ok, então vamos torcer por isso e, mais uma vez, secretário, eu deixo aqui o espaço aberto para o senhor fazer um apelo para que a população fique bem atenta a esse processo. É importante. Perfeito. Muito importante, Larissa. Eu queria convocar a toda a população de Natal e convidar, na verdade, né, um convite, mas a convocar no espírito de que é necessário, de fato, a nossa participação. Nós temos uma característica cultural brasileira de apenas criticar e sempre terceirizar os problemas, sempre transferir para o outro, né? E o poder público é a imagem dessa transferência dos problemas, né? Como se tudo pudesse ser resolvido ou tudo fosse culpa do poder público. Este é o momento onde o poder público vai até a população para ouvir da população e nós só poderemos ouvir da população aquilo que precisamos de fato melhorar, mudar no processo de revisão do plano diretor se a população de fato participar. Até o momento, Larissa, temos tido uma boa participação, mas precisamos alavancar isso mais, melhorar esse processo participativo. Então eu convido a toda a população a estar conosco nas discussões. Nós temos um site específico, www.natal.rn.gov.br/CEMURB/plano diretor. Então, todo o calendário, todas as notícias, todas as agendas, né, inclusive à disposição dos materiais que são trabalhados nessas oficinas, estão disponíveis nesse site. Ok, então muito importante, então para as pessoas poderem consultar online mesmo. Perfeito. Secretário Tiago Mesquita, secretário adjunto de Planejamento da CEMURB, eu agradeço a sua participação aqui no Câmara Repórter. Eu também agradeço o espaço e desejo a todo natalense que de fato participe desse processo. Obrigada. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você que nos acompanha, obrigada pela audiência e a gente volta a se encontrar nesta quarta-feira com outras informações do Legislativo Natalense. Até lá!